Nós levantamos mãos santas agora para abençoar a vida, Senhor Deus, do teu servo Adriano, para que aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Senhor Deus, ele possa transmitir com alegria, com tranquilidade, com a paz que o teu Santo Espírito, só o teu Santo Espírito pode oferecer. Abençoa a vida dele, Senhor Deus. Traz tranquilidade, calma, ó Senhor Deus, e serenidade, para que o teu santo nome, através da vida dele, ó Senhor Deus, seja glorificado. Nós levantamos mãos santas, ó Senhor Deus, em direção a ele e declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Rayane, seguindo aqui, né, o nosso tema desse mês, reino e sacerdote, Deus colocou uma palavra no meu coração que está em Mateus 6, 33 e 34. Você pode pôr para mim, Rayane, por favor? Pode ser que a minha tradução esteja um pouquinho diferente, mas acredito que todos já conhecem essa palavra, essa passagem da Bíblia. Eu vou seguir aqui, meus irmãos, se colocarem lá, amém, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Essa é a palavra de Deus que eu trouxe para vocês. Meus irmãos, como é a primeira vez que a gente falou aqui que eu estou pregando, né? Eu vou trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho, que eu vivi, né? Estando inserido no reino de Deus, e vou trazer também coisas antes do reino de Deus, quando eu não conhecia Jesus, só para a gente fazer uma analogia do reino e sacerdote, que é o tema desse mês, né? Obrigado, irmão. Meus irmãos, eu pesquisei algumas informações sobre reino e eu descobri que existe 2 tipos de governo mais conhecidos e implantados no mundo. Vocês sabem, tem noção mais ou menos de qual seja? O primeiro que eu pesquisei foi a democracia, e o segundo a monarquia. A democracia, acho que aqui todos conhecem, né? Nós vivemos num país democrático, de direito. A democracia, ela é onde os cidadãos entre si distribuem o poder político, escolhendo seus governantes para si, e a gente é governado por presidente, senadores, governadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Na monarquia, é um governo que concentra o poder nas mãos de uma única só pessoa, né? Que geralmente são os reis, e vai passando de geração em geração, da família, né? Um exemplo de país que é monárquico, que é a monarquia, é a Inglaterra. A princesa morreu acho que ano passado, e hoje é o príncipe Charles III. Então é a linhagem deles que ficam no poder, né? Até que Deus venha, né? Que Jesus venha. E eu tenho uma pergunta, meus irmãos: qual tipo de governo mais próximo do reino dos céus que vocês acham? A democracia ou a monarquia? Monarquia? Ninguém é democracia, né? A democracia não está muito próximo do reino de Deus, né? Infelizmente. E, meus irmãos, como eu falei, eu vou trazer aqui o meu testemunho, né, de conversão, que antes eu não conhecia os caminhos do Senhor, né? E eu me converti em 2015. Fazem 9 anos que eu me converti. Eu tinha 31 anos quando eu conheci a Jesus. E antes eu seguia uma religião que a minha família tinha me apresentado, né, desde criança.
que era o candomblé, que é a raiz, que é uma religião de matriz africana. E hoje, né, eu inserido no reino, eu consigo entender, eu posso ver a diferença, né, dos reinos, né, das religiões, e o que é reino e o que não é reino. Porque nessa religião tem muitos deuses, vamos dizer assim, muitos orixás. Cada um tem o seu poder e ação de poder, cada um tem as suas exigências, tem que seguir aquilo, né? E o reino de Deus é ao contrário, né? É só Deus que manda para todos, todo mundo igual. E nessa caminhada com Deus, eu estando no reino, eu trouxe essa palavra para dizer que quando eu li isso, né, eu não entendia muito bem, mas queimava no meu coração, né? Eu pensava, se está aqui é porque tem alguma coisa, né? E eu trazendo para quando eu vivia antes de Jesus, aí eu comecei a entender que a gente tem que procurar o reino, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e se jogar, e que Jesus pode fazer tudo, né? E eu sou prova viva que essa palavra ela é real, porque a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu entreguei minha vida para Jesus e segui ali, né, aprendendo cada dia mais, Deus foi fazendo cada dia mais na minha vida. Eu cheguei e eu não tinha nada, eu fiquei 3 anos ali, eu só aprendendo de Deus, né? Cheguei, glória a Deus, quando aceitei Jesus, no primeiro dia que eu aceitei Jesus, na igreja onde eu me converti, que antes da gente vir para cá, na Fidelidade, no final, depois que eu aceitei Jesus, o pastor pegou e anunciou, né, se alguém queria trabalhar, ajudar na obra da igreja, né? E eu tinha acabado de aceitar Jesus, vindo, né, de um reino totalmente diferente. E eu levantei a mão, né? Aí ele, mas você sabe trabalhar? Eu falei, pastor, o meu trabalho é isso que o senhor está pedindo. O meu trabalho nessa área, que era o que eu faço aqui, cuido do som, lá eu cuidava do telão também, da câmera. E o pastor, não, amém, né? E ele nunca olhou indiferente, porque eu vim de um lugar, entendeu? E tô ali na igreja, perto do altar, ele sempre olhava assim, não, amém, Adriano, vamos aí, vamos seguindo. E ele dava muita atenção para mim, ele falava muito das coisas de Deus, né? Ele perguntava sempre, tá crente? Tá firme? Eu falei, não, firme, pastor. E ali eu fui aprendendo, né, um pouquinho as coisas de Deus aqui, as coisas espirituais. Porque quando você está muito próximo do altar, por mais que você não pregue, você vê, as coisas acontecem diante dos seus olhos. Você é testemunha viva. Não tem como falar assim, você não tem como falar assim, não, isso aí não aconteceu comigo. Não aconteceu com você, mas você testemunhou, né? Ocularmente, você está ali, você está vendo, você está sendo testemunha do poder de Deus, da ação de Deus na vida das pessoas. E eu lembro que por eu ter saído, né, da religião que a minha família me apresentou, minha mãe tinha falado, né, você lembra que você foi lá, pediu, né, um trabalho, você conseguiu, como fala, você não tinha saúde, você, né, com o tempo você foi adquirindo saúde, porque eu acredito que minha mãe foi para esse caminho, para essa religião por minha conta, porque quando eu era criança eu tinha muita bronquite, eu tinha muito problema, então eu ficava muito doente. E falaram para ela ir em tal lugar, e ela foi, creu, e a gente foi vivendo ali, né, naquela religião. E eu lembro que ela falou assim, então, mas você fez isso, você fez aquilo, você vai perder seu emprego, você vai perder sua saúde, você ia falando, né? Mas do jeito dela, assim, que ela não conhece a Deus, né? Igual nós conhecemos. E eu falei assim, mãe, tem que fazer. Deus me chamou, né? Tem que fazer. E ela falou assim, não, porque você prometeu. Eu falei, não, se for, amém. Deus arrumou outro serviço. E eu fiquei ali no meu serviço muito tempo ainda. E os anos foi passando e Deus foi fazendo promessas, né? Falou que ia me abençoar, falou que ia preparar a pessoa para mim, falou que eu ia ser isso, aquilo, e eu, amém, caminhando com Cristo, orando, jejuando ali, participando dos cultos, tudo.
E eu lembro quando eu fui me batizar, que eu tomei a decisão de me batizar depois de uns 2 meses, porque não tinha sempre, né? Não era todo mês. Eu senti a opressão, né, do inimigo, querendo me repelir, me repreender, né, vamos dizer assim, porque eu lembro que fazia poucas semanas que eu estava fazendo os estudos, né, para batizar, e fazia poucas semanas para mim descer as águas. E eu lembro que um dia eu estava em casa, orava, né, sempre orava para dormir. Eu estou dormindo assim, eu escutei um barulho, aí eu estranhei. Daqui a pouco esse barulho foi aumentando, daqui a pouco uma mão pegou no meu pescoço, né, e me sufocava assim, eu querendo falar e não conseguia, querendo repreender, não conseguia. Aí eu repreendi na mente, né, Santo Jesus tem poder. Aí soltou assim, aí eu comecei a entender, falei com meu pastor, ele falou assim, o mundo espiritual, né, ele vai te cobrar, não tem jeito. Eu falei, não, mas amém, eu quero batizar, né, porque não tem outro caminho. O caminho de Deus, ele é próspero, né, em vida, né? Não é próspero, não digo próspero em dinheiro, é em vida, é abundância. O caminho, as coisas de Deus não tem valor, e ele te traz alegria, te traz paz. No que eu falo alegria e paz, porque eu vivia nessa religião, pastor, eu era até abençoado. Não sei se alguém aqui já foi. Eu pedia, eu fazia pedidos, eu recebia, conseguia algumas coisas. Eu era abençoado assim, mas sabe quando você recebe a bênção e você fala assim, não, tá alguma coisa errada. Aí lá no fundo do meu coração eu falava, não, você recebeu, você fez isso, fez uma troca, mas não é isso, não é o certo, não é isso não é justo, não é certo. E eu ficava com aquele negócio na minha cabeça, eu falei, não, deve ser, né? E eu indo, e eu ficava amargurado, aí eu parava de ir, aí as coisas ficavam ruins, né? Porque você para, né? Ficavam ruins, aí eu voltava de novo, fazia dar tudo certo, saía de novo. Aí até que um dia, eu lembro que eu entrei, né? Aí antes de começar lá a gíria, eu não lembro bem se a pessoa estava, né, estava incorporada ou não. Aí eu lembro que ela falou assim, ó, quem está aqui hoje ou se posiciona e segue. Falou com essas palavras, pastor. Eu lembro até hoje. Ou se posiciona e segue, ou vai para uma igreja. Aí eu olhei assim, falei, igreja? Mas aí eu ali eu não entendi, né? Hoje eu entendo perfeitamente. Tudo que aconteceu ali dentro, eu entendo perfeitamente o que Deus fez. O que Deus faz quando Ele fala assim, ó, isso aqui é meu. Ah, pode deixar lá, isso aqui é meu. Vai lá. Ele pega e tira. E de uma outra vez também, o senhor vê, pastor, que eu era tão abençoado. Tinha, tipo, os cultos, né? Vamos falar que é os cultos, né? Deles, assim. E para ir, vamos dizer, uma entidade maior, tinha que ter um preparo maior das pessoas, né? Vamos dizer, jejuar uma semana, vamos dizer assim. Não é isso, né? Mas, enfim. E senão não acontecia ali, né? Ele não estaria ali, que era o santo maior, vamos dizer. Aí uma vez eu estava lá, nem era um dia para ele estar ali, e eu lembro que ele desceu do nada assim, todo mundo ficou espantado. Aí eu não entendia muito, né? Ele levantou, veio, me deu um abraço, como se fosse um pai, pastor, como se fosse um abraço assim, ó, e ficou, levantou e foi embora. E todo mundo, nossa, como ele é abençoado. E eu, né? Foi, não sei, né? Se sou abençoado. Mas lá dentro da minha alma sempre falava, você tá aí, tá tudo certo, mas não é isso, não é esse caminho, não é isso que eu quero para você. E eu continuei, eu fui, né? E de vez em nunca. Aí uma última vez que eu fui, foi que eu estava lá e minha mãe estava junto comigo e uma outra pessoa. Aí vem uma entidade e fala assim, sua mãe me deu você quando você era pequeno, você é meu. Na hora, pastor, eu falei assim, eu sou seu não, eu sou de Deus. Eu falei assim, na hora, com as coisas acontecendo, e eu repreendi, né? Hoje eu entendo, como eu falo para o senhor, hoje eu entendo por que isso. Porque fizeram isso e aquilo.
Porque é a palavra tem poder. Então a gente tem que ter essa convicção, que a palavra tem poder, tanto na igreja e em outro lugar. Se ali naquele momento, se ele fala para mim aquilo e eu aceito, eu acredito que não que Deus não poderia, mas como se diz, é um acordo que eu fiz. Então, sem querer, eu quebrei ali, Deus, né, fez eu falar aquilo ali, e eu quebrei tudo o jugo que tinha para cima de mim ali. E aí eu peguei e comecei, não ia mais, né? Não ia lá em lugar nenhum também. E meu primo, ele é missionário, né? Ele foi consagrado a missionário. E ele ficou 8 anos orando por mim, pastor. Eu tô orando por você. Eu falei, amém, né? E ele orando. Aí ele desviou dos caminhos do Senhor. Aí eu ia cortar o cabelo. Meu cabeleireiro, ele era cristão, ele e a esposa dele. Aí ele falava, Adriano, vai pra igreja, que não sei o que, Adriano, vai pra igreja. Eu falei, não, mano, eu entendo. Dia que o Senhor tocar no meu coração, eu vou, não tem o que fazer. Sem querer eu profetizava, pastor, pra mim, tipo, no inconsciente, mas eu falava, dia que o Senhor não tocar, não tem. Dia que o Senhor chamar, não tem o que fazer, né? A gente vai. Aí ele, não, vamos, e sempre ministrava na minha vida, sempre me chamando. Aí teve um dia que ele me chamou, eu falei, não, eu vou. Aí eu falei assim, mas tem que ser até tal hora, porque eu vou ficar te esperando no domingo até às 5. Se você não passar, eu vou pro bar. Eu vou lá pra ele. Aí não, é sério. Eu falei, então eu vou ficar até às 5 sem beber. Porque eu não vou, tipo, eu não teria coragem de ir na igreja bêbado, entendeu? Nada contra quem. É que pra mim, pastor, pra mim, não era certo. Aí eu chegava lá, ligava, Lourenço, cadê você? No passado, eu falei, tá vendo? Não é pra ir pra igreja. Aí ficava no mundo, sem ir em lugar nenhum. E aí em 2015, no carnaval, eu fui lá fazer meu cabelo lá no salão dele, e ele bravo comigo, né? Porque insistia muito e eu não ia, né? Na igreja. Aí um amigo meu entrou com um copo de bebida, me deu. Ele falou, você vai beber dentro do meu salão, você sabe que eu sou crente. Eu falei, oh, perdão, né? Aí ele ficou chateado comigo. Aí eu fiz o cabelo, fui passear. Aí eu cheguei no lugar lá, passei os 4 dias do carnaval, sem internet, uma chuva, um vazio enorme dentro do meu peito. Aí na volta, quando acabou o carnaval, eu tô dentro do ônibus de excursão. Eu entrei com o meu celular, tentei conectar na rede, conectou um pontinho. Aí saiu aquela enxurrada de mensagem, né? Porque 4 dias sem atender o telefone. Aí eu olhei lá, Lourenço, eu falei, meu Deus, Lourenço. Oi, Lourenço. Ele, Adriano, o que é que eu faço com você, meu? Vamos para a igreja. Aí quando eu fui falar com ele, eu escutei uma voz, é a sua última oportunidade. Lá no fundo do meu coração, pastor, Deus falou comigo, é a sua última oportunidade. Aí eu olhei assim, eu falei, Deus está me chamando. Agora, guardei para mim, né, pastor? Eu olhei, guardei no meu coração, eu falei, Deus está me chamando, eu tenho que ir para a igreja. E eu falei, não, tá bom, eu vou, domingo a gente vai na igreja. Aí ele começou a falar, eu falei, não, depois a gente conversa, domingo a gente vai na igreja. Isso eu acho que era numa terça ou numa quarta-feira. Então teria todos aqueles dias até chegar domingo, né? E eu falei, eu não vou falar pro pessoal que eu vou para a igreja, porque quando você fala que vai na igreja, o inimigo vai e arruma alguma coisa e você não chega, né? Aí eu fiquei quieto, falei nada, não falei para minha mãe, não falei para ninguém onde eu ia. Aí no domingo eu fui ligar para ele, eram umas 3, 4 horas da tarde. Mandei mensagem, não respondia, ele sempre respondia, ele e a esposa dele. Liguei, não respondia, falei, meu Deus, só falar que você vai na igreja, o inimigo, né, se levanta e tudo. Aí eu saí e fui na casa desse meu primo, que estava afastado, né, dos caminhos do Senhor. Aí tinha um amigo nosso lá também, que namorava com a minha prima, ele até se batizou lá nessa igreja, a minha prima também. Aí eu falei para ele que eu queria ir na igreja, ele assustou assim, acho que é na igreja, eu falei, eu quero ir na igreja. Aí não falei nada, que ia aceitar Jesus. Eu falei, aí ele falou assim, não, eu tô indo na igreja. Eu falei, vamos lá então agora, quero ir na sua igreja, vamos lá na sua igreja mesmo. Chamei o Lourenço, não tá atendendo. Aí ele falou assim, não, vamos não, porque já tá em cima do horário. Eram as 5 horas, né? O culto começava às 5h55, só que a igreja estava muito cheia, então você tem que chegar cedo para sentar. E ele ficou com medo de eu ir na igreja, não ficar sentado e não gostar. Eu falei, não, vamos. Ele, não, porque tá muito cheio, não sei o que, tá bom. Aí eu falei, não, então eu vou em outra. Eu falei, não, vamos amanhã tem culto também, segunda-feira.
Falei, que hora que é? 7h30. Eu falei, não, você vai mesmo? Se você não for, eu vou sozinho. Aí ele falou, não, eu vou sim com você. Eu falei, então tá bom. Aí no outro dia, eu peguei, fui na igreja com ele, assisti o culto. Cheguei lá, pastor. O pastor que estava pregando falou minha vida todinha. Parecia que ele estava ouvindo, parecia que ele estava me vendo numa televisão. Tipo, Deus mostrando, ó, fala, prega isso aqui, ó, porque aquele rapaz ali, ó. Você está indo na balada, a balada não te quebra, você já não tem mais vontade dessas coisas, você já não é aceito mais, até nos lugares que você vai, né? Que é tipo na religião que eu ia, né? E eu falei, meu Deus, tem como não ser Deus, né? Aí ele perguntou quem queria aceitar Jesus, eu falei, não, eu quero aceitar Jesus. Aí meu amigo foi comigo lá na frente, mais um rapaz, e eu aceitei a Cristo. E daquele dia para cá, a minha vida foi só melhoras, a minha vida foi só vitórias. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma família, eu tenho um filho, coisa que eu não conseguia enxergar quando vivia antes, sem ter Cristo. Eu não conseguia enxergar essas coisas, porque a probabilidade de dar certo ali era falível, era zero, não tinha como dar certo vivendo daquele jeito que eu vivia, né? E o que eu tenho para dizer, meus irmãos, se Jesus chamar você, que não precise ser da forma que ele me chamou, né? Falou no meu ouvido, deixou eu passar por situações que eu passei para ir, porque possa ser que você não dê ouvido e o fim estará após essa negativa sua para Cristo. Por que eu estou falando isso para vocês, irmão? Não é para me amedrontar, não. Mas quando eu aceitei a Cristo, pastor, acho que foi um mês e pouco depois, um amigo meu tinha um carro turbo. Todo mundo andou naquele carro. E como eu tinha aceitado Jesus, ele eu falei assim, eu não vou atentar a Deus, né? Que eu ia ficar lendo a palavra, eu falei, eu não vou entrar nesse carro turbo com você bêbado, né? Não vou, vai que você bate esse carro e a gente morre. E ele, não vai acontecer nada. Eu falei, não, eu não quero andar nisso. E chegou um dia, pastor, que eles saíram para ir num lugar, nem beberam muito, pastor. Foi com o carro, eles pegou, saiu dirigindo o carro. Depois de um tempo chegou a notícia que ele tinha batido o carro e o rapaz tinha morrido. Só que ele saiu dirigindo o carro, e quando o carro bateu, ele estava do lado do passageiro. Todo mundo pergunta para ele, até hoje ele fala, não sei, porque ele não deixava ninguém dirigir aquele carro e ele não sabe o que aconteceu. Deus ainda livrou ele, né, de um acidente. E depois de um tempo, por que eu estou falando isso? Depois de um tempo, eu e a Débora conhecemos um pastor, né, através de um amigo nosso lá da igreja. E esse pastor, ele faz live, né, ele é bem usado, né, como fala, mistério, essas coisas. E ele, uma vez, conversando com a gente, ele falou assim, ó, eu vejo na sua vida, eu vi um carro, você era para estar dentro de um carro e morrido. Esse carro ia perder o controle, ia bater e você ia morrer. Então, isso que eu quero dizer, meu irmão, quando Jesus te chamar, vá. Quando Deus te chamar, vá. Esqueça todas essas coisas aí, porque o fim está muito próximo. E quando a gente nega os convites de Jesus, a gente dá a legalidade, né, para o inimigo vir e nos tocar. Se não é misericórdia de Deus, ele toca e a gente perde o que a gente tem de mais precioso, que é a salvação da nossa alma. Então, que a gente venha ficar atento à voz de Deus. Eu estou morando aqui faz pouco tempo, mas eu vejo aqui que é uma cidade que tem muita igreja, cidade que tem muita gente educada, muita gente bem criada, e é uma cidade que não é crítica, mas que às vezes as pessoas não conhecem Cristo mais profundamente, pastor. Eu acredito que onde tem mais igreja, onde tem que ser mais fervoroso. Porque se tem mais igreja, tem mais crente, tem mais palavra de Deus. Tem que ser... Aqui não pode toda semana a gente escutar que alguém está se matando. Em nome de Jesus. Repreendemos aqui em nome de Jesus o espírito de suicídio dessa cidade aqui. Eu não aceito, eu fico olhando, eu falo, não é possível. Nem em São Bernardo, pastor, que é uma cidade de 10,
sei lá quantas vezes maior, você não vê, tipo, toda hora uma notícia, uma pessoa se suicidou, uma pessoa se matou, isso, aquilo. Eu falei, não, misericórdia, Jesus, tem misericórdia, que Deus nos dê sabedoria para a gente, sensibilidade também do Espírito Santo, para que a gente possa sentir a dor do próximo, né, e levar a palavra de Deus, chamar para ir para a igreja. Você é chato, você é quadrado, não tem importância, eu sou mesmo. Eu quero ser chato e quadrado e ir para o céu. É por isso que, né? E eu não quero, a gente não pode querer o céu só para mim, para minha família. Não, é muito pouco, né? O pastor Cauê fala aqui, né? Doído é quando você morre, né? E, aliás, se chegar no céu e tem mais gente lá, tem mais gente no seu velório do que lá no céu, por causa da sua causa, né? Então a gente tem que viver atento aí, olhando para as pessoas. E eu acredito que às vezes eu falo assim, a gente não tem, eu não estudei, eu não tenho teologia, eu não tenho eloquência, né? Só que eu vejo Deus fazendo as pedras clamar do meu lado. Eu vejo direto, pastor, pedra clamando do meu lado. E o Espírito Santo fala assim, só fala o que você passou na sua vida. Às vezes a gente quer pregar, quer falar, não precisa. Só falar, Jesus te ama, eu também passei por isso. Hoje eu passei por isso, aconteceu isso comigo, mas hoje Jesus me restaurou. Jesus, ele deu uma nova oportunidade, para a gente encorajar as pessoas, né, a seguir a Cristo, a crer na palavra de Deus, para que assim a gente venha povoar os céus, né? É isso que eu tenho para hoje, pastor, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus.